Boa tarde, alunos! A aula de hoje é uma continuação da aula passada, né? Nós estudamos na aula 44 sobre o sistema respiratório e aí nós vimos como ocorre a troca gasosa, né? Como a nossa célula produz energia. Bom, mas para a aula de hoje nós vamos estudar as principais doenças do sistema respiratório. É importante dizer que nós vamos descrever algumas dessas doenças, né? Mas a nossa aula não tem pretensão alguma de servir como uma espécie de diagnóstico. Então se eu apresento esse sintoma, eu tenho aquela doença, eu tomo esse medicamento, eu faço esse procedimento. Muito pelo contrário. Quando se trata de saúde, o mais importante é sempre procurar o auxílio médico. Por isso que é importante também, na medida do possível, a gente ter um médico da nossa confiança. Por exemplo, em algumas cidades, em algumas localidades, é muito comum que se tenha um médico da família. Esse médico vai acompanhar pai, mãe, os filhos, talvez ali os avós, para saber o histórico de saúde daquela família. Isso não é possível para todos nós. Então, no caso de vocês, crianças, o pediatra, depois a gente vai entrando na vida adulta, temos os nossos médicos, para orientarmos, para cuidar mesmo, para nos acompanhar. Bom, e no caso, quando se trata de doenças respiratórias, nós temos o pneumologista, que é um médico que tem, condição de nos acompanhar em termos de saúde respiratória, ou o otorrinolaringologista. Então, eu estou dizendo isso na introdução para que a gente tenha claro de novo, quando se trata da nossa saúde, o melhor é o acompanhamento com o médico. Por isso que a aula de hoje a gente vai só descrever algumas doenças para que a gente fique alerta, atento, reconheça assim, alguns sintomas básicos, saibamos quais são as providências que nós precisamos tomar para garantir a nossa saúde. Uma delas a vacina, muito tem se falado sobre vacina e vacina é muito importante, pessoal. Quando, por exemplo, na época em que eu nasci, talvez os pais de vocês, não existiam todas essas vacinas que nós temos hoje. Depois eu vou contar aí no decorrer da aula, por exemplo, qual das vacinas que hoje é super tranquilo, super normal para os bebezinhos, para as crianças pequenas e que na nossa época não existiam. Então é importante também que a gente mantenha o nosso cartão de vacina sempre em dia. Mesmo nós adultos, os pais de vocês crianças têm o cartão de vacina e em muitas escolas, quando vocês são matriculados, às vezes algumas escolas, é cobrado lá o cartão de vacina. Dependendo do local, em algumas empresas, a empresa cobra do funcionário o cartão de vacina dos filhos, das crianças. Talvez aqui, no sistema militar, isso não, enfim, dependendo aí do lugar que a gente vá, isso é mais ou menos cobrado. Mas é importante que nós tenhamos sempre o cartão de vacina em dia, para garantir a nossa saúde, tá bem? Então vamos começar aqui a nossa aula. Bom, então como eu já disse para vocês, a aula 45, o objeto de conhecimento é de novo tratar sobre algumas doenças do sistema respiratório. Quais seriam elas? A tuberculose pulmonar, nós vamos falar dela em primeiro lugar. E aí eu já trago logo isso, que vacinar é a melhor atitude que nós temos para garantir, então, que a gente fique livre aí dessa doença. Bom, e aí é essa BCG. Quando, um tempo atrás, eu fui ver o meu cartão de vacina lá de quando eu era bebezinha, e está escrito lá que não era um consenso, que os meus pais deveriam conversar com o pediatra que me acompanhava para ver se era adequado ou não tomar essa vacina. Agora, hoje não. Hoje já se tem como consenso que a BCG é uma das vacinas que os bebês ali, as crianças, como está escrito aí no cartaz, é indicado para crianças de 0 a 4 anos e protege contra a tuberculose. Eu trouxe isso só para a gente saber mesmo que na ciência, os cientistas, pesquisadores estão sempre trabalhando em prol, um dos objetivos para nos dar uma melhor qualidade de vida,
É por isso que a gente não pode e não deve simplesmente ignorar as vacinas que estão disponíveis na rede pública e algumas delas que estão disponíveis de forma, né, em clínicas privadas. Bom, então, a tuberculose pulmonar, a prevenção é evitar o contato com as pessoas doentes e a vacina da BCG. O tratamento, por que disso? Porque a tuberculose é uma doença que exige um tratamento muito prolongado, um tratamento longo, com remédios indicados pelo médico, né? Remédios que devem ser tomados de acordo com o que o médico diz. Um desses remédios são antibióticos. Bom, para combater a bactéria que causa a tuberculose. Uma outra doença extremamente comum, a gripe e o resfriado, né? Então, olha só, essas duas imagens aí, gripe e resfriado, a princípio parecem que são doenças comuns, né? E não muito, que não trazem tanto prejuízo assim. Mas, infelizmente, pode trazer grandes prejuízos para a nossa saúde. Bom, o que são essas duas doenças, né? São doenças causadas por vírus diferentes, mas eles são transmitidos do mesmo modo. A transmissão ela acontece por gotículas de saliva, secreção nasal ou pela dispersão pelo ar, quando o doente está falando, quando ele está tossindo, quando ele está espirrando. E agora, desde o ano passado, que a gente vem vivendo, né, esse cenário de pandemia, da Covid-19, a gente tem aprendido algumas coisas que ficaram aí no nosso esquecimento, como por exemplo a etiqueta da tosse, quando a gente tossir, cobrir a boca, né, quando for espirrar também, a boca, o nariz com o antebraço, se a gente tiver acesso a um lenço de papel e depois descartá-lo, né, quando estivermos gripados, evitarmos o contato com outras pessoas, especialmente crianças, bebês, né, crianças muito pequenas, os bebês recém-nascidos, idosos, né, a gente evitar mesmo o contato para não ir passando ali, transmitindo o vírus da gripe, o vírus do resfriado e outros vírus também. Bom, ainda sobre gripe e resfriado, esses vírus, eles afetam as vias aéreas, causando a produção excessiva de muco. Né, então por isso que às vezes o nariz fica ali escorrendo, dá aquele catarro, né, que a gente conhece mais popularmente por esse nome. O que a pessoa sente? Um cansaço extremo, uma dificuldade de respirar, as vias aéreas aqui ficam, parece que tampadas, entupidas. E mais, gente, eu tô mostrando aí para vocês, ó, a imagem do Zé Gotinha, né? O Zé Gotinha, ele ficou popularizado ali entre a década de 80 e 90, né? Como, vamos dizer assim, toda vez que a gente vê essa imagem do Zé Gotinha, a gente já lembra sempre de vacinas, especialmente as vacinas que devem ser administradas às crianças menores. Bom, existe, né? Nós sabemos que hoje, atualmente, existe vacina para prevenir a gripe. Determinada parte da população brasileira tem acesso a essa vacina de modo gratuito, somente acompanhando e procurando, né, os postos de saúde, a rede de saúde básica, e também para aqueles que não estão incluídos lá naquele calendário do posto de vacinação de forma gratuita, também existe a vacina, ela está disponível em clínicas particulares. Né? De novo, pessoal, a nossa aula não tem nem o objetivo de dizer, olha, tal doença é assim, você faça o tratamento é esse. Não, quem faz isso são profissionais competentes, são os médicos, como eu disse para vocês, o otorrinolaringologista, às vezes o pneumologista, dependendo do caso, né? Às vezes até o médico que acompanha a família, um clínico geral. Mas também a gente não tem a intenção também de dizer, né, de vacina. Isso é uma questão muito particular ali que o médico e as famílias vão discutir a respeito. Agora, o que nós temos a intenção é de dizer sobre, né, conhecer o nosso corpo, a nossa fisiologia, dizer que nós temos recursos extremamente importantes para garantir a nossa saúde, que estão
aí recursos, amplos recursos, e que sim, a gente precisa, né, em conhecendo, conversar com os nossos médicos para garantirmos para ter acesso a esses recursos que garantem a nossa saúde. E a vacina é um desses recursos que nós temos aí disponíveis, tá bem? A gente não pode simplesmente ignorar. Bom, vamos continuar aqui. Uma outra doença, a asma. A asma é uma doença que ataca determinada parte da sociedade. Então, de nós brasileiros, por exemplo, né? É um quadro respiratório que dificulta de forma muito intensa ali a respiração, atrapalhando mesmo, né? As pessoas podem perdem até a respiração ali, isso é um problema sério. Então, asma é uma alergia desencadeada pelo ácaro, né? Por fatores comuns que estão aí dispersos no ar, como, por exemplo, ácaro, mofo, né? Pelos de animais, fezes de barata, né? A inalação dessas partículas, ela vai causar como se fosse mesmo ali uma inflamação nas vias aéreas. Lembra que na aula passada nós falamos sobre os brônquios e os bronquíolos, que é onde vai ali o ar vai percorrendo o oxigênio para acontecer a troca gasosa lá nos alvéolos? Então, esses agentes de poeira, de mofo, às vezes pelos de animais, causam a inflamação das vias aéreas, dificultando a respiração. Por isso é um problema de saúde muito grave e que as pessoas, né, os asmáticos, precisam tanto evitar esses agentes patógenos que causam, que pioram os sintomas da doença, quanto também estar sempre acompanhado do seu médico. Bom, a asma, né, a musculatura das paredes aqui dos brônquios, ela fica inchada, aumenta a secreção de muco. Vocês estão vendo aí essas bombinhas? Então, às vezes a gente convive com um colega na escola, ou às vezes até, né, uma pessoa já mais velha que sempre carregam essas bombinhas aqui. Porque quando vem ali a asma ataca, às vezes a pessoa pode perder o ar, né? E aí ela precisa dessa bombinha para ajudar na respiração. Então, como eu disse, né, a musculatura das paredes dos brônquios, ela fica inchada, aumenta a secreção de muco. E com isso a passagem do ar se torna mais difícil. E a pessoa, é isso que a gente falou, né? Sente uma falta de ar muito grande, um cansaço extremo, tem tosse, uma sensação de aperto no peito, assim, que muito forte. E aí as pessoas, às vezes, com essa bombinha, aliviam um pouco dos sintomas, né? Mas o principal mesmo é sempre tentar manter-se longe, afastado desses agentes que podem desencadear os sintomas da asma. Bom, olha de novo aqui, ó, afeta, é isso que eu falei, afeta, na verdade, é uma doença, né, que são as pessoas predispostas geneticamente, então pode sim passar de pai para filho, e cerca de 10% da nossa população brasileira, ela pode sofrer de asma, né? Olha lá, a número 1 está mostrando uma via respiratória normal. Aqui no finalzinho lá os alvéolos, ó, aqui por onde entra, né, o gás oxigênio, o ar. E já a número 2, a imagem aqui, é a inflamação das vias aéreas e a obstrução e a produção excessiva de muco. Bom, uma outra doença muito séria, né? Muito séria e que às vezes a gente não presta atenção. Então, lá gripe, resfriado, pode sim ser a porta de entrada, né? Até mesmo agora a Covid, para uma doença conhecida como pneumonia, que nada mais é que a inflamação nos pulmões. A pneumonia, ela é muito comum em crianças, em idosos, especialmente fumantes, né? E aí pessoas com uma imunidade baixa. Por isso que a gente não deve, é só uma gripezinha, só um resfriado, logo passa. Não é assim. A gente precisa ficar atento aos sintomas, aos sinais, procurar acompanhamento, ajuda do médico, porque às vezes, né, uma doença que você pensa, é uma gripezinha, ela pode infelizmente evoluir para uma pneumonia. E em crianças, em bebezinhos, em idosos, por isso que a gente redobra os cuidados, né? E não é agora só por conta do Covid, mas, por exemplo,
tem aí ganhado uma certa, vamos dizer, importância, que as pessoas evitem visitar, ou quando vão visitar um bebezinho recém-nascido, não fica ali pegando, conversando em cima, sabe? A gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque nós, independente de estarmos ou não gripados, resfriados ou com uma outra doença, a gente pode sim transmitir vírus, né? Sem nos darmos conta. E aí a gente vai, todo mundo, um bebezinho recém-nascido, ou um idoso que já está, às vezes, um pouco debilitado, ou a gente que está ali, um adulto, aparentemente sadio, né, com o nariz, uma gripezinha de leve. Vai ficar lá segurando um recém-nascido? Vai ficar abraçando, ficar perto de um idoso? Acaba passando alguma, né, um vírus ali, transmitindo um vírus, e essas pessoas, né, tanto crianças, bebezinhos, idosos, aí pessoas com imunidade baixa estão mais susceptíveis a sofrerem, né, os sintomas serem maiores, serem mais importantes do que para nós, né, pessoas adultas ou outras crianças aí um pouco já mais velhas. É muito importante, né? A gente não pode ficar, não é só agora, isso aumentou por conta da pandemia, o uso de máscara, a importância da gente sempre tossir e colocar ali, tampar com o antebraço, né, o nariz, a boca, mas deve ser tornar uma regra de vida para a gente, para que a gente não fique transmitindo vírus e outros, enfim, patógenos para as pessoas, né, e não agravar casos respiratórios. Bom, os casos mais frequentes de pneumonia são causados por uma bactéria, conhecida pelo nome de pneumococo, tá bom? A gente vai falar rapidamente aqui, não vamos estender mais, mas na verdade, então, de novo aí, a prevenção é evitar o contato prolongado, como nós já dissemos, né, com pessoas doentes, não utilizarmos os mesmos objetos, copos, talheres. Nós precisamos, sim, gente, isso é regra de higiene. Isso não é só uma etiqueta social, cada um tem o seu copo, seus talheres, né? E uma outra forma também de prevenir a pneumonia, agora é que já existe vacina. E alguns médicos têm indicado sim a vacina da pneumonia, né? É uma vacina que pode ser tomada aí em clínicas particulares como um tratamento preventivo para prevenir a pneumonia, especialmente em pessoas que podem ter uma saúde mais debilitada, como os idosos. Mas sempre, né, como aqui, o tratamento é sempre prescrito e deve ser acompanhado por médico, tá? Bom, a tuberculose pulmonar, né? Nós já falamos de tuberculose antes, mas agora, de novo, é uma doença causada por uma bactéria, Mycorium bacterium tuberculosis, e também conhecida como bacilo de Koch. Essa é uma doença também muito séria, que pode infectar diversos dos nossos órgãos, atingindo, por exemplo, os rins, os ossos, né? Mas ela ataca principalmente os pulmões. E aí, olha só a imagem de um pulmão. Aqui a infecção inicial da tuberculose, o lobo superior direito ali, a progressão da tuberculose, uma certa cavitação, tá vendo? E aí é quando ela vai acontecendo múltiplas lesões e uma erosão brônquia. Um pulmão dessa forma aqui, a pessoa já não consegue mais respirar normalmente, né? Ela tem muita dificuldade para respirar. É uma doença que tende a desaparecer, mas que ainda acontece, né? E uma doença, infelizmente, que às vezes ainda vista com um certo preconceito pela população. É uma doença de uma pessoa aí que não tem uma saúde adequada, que tem uma vida desregrada. Gente, nada disso. É uma doença que pode nos atingir. Então, apareceu os sintomas, é correr para o médico, né? Quem vai dar o diagnóstico, quem vai indicar o tratamento é o médico. E não a gente ficar ali, depois eu vejo, não sei o que. Não. Com os sintomas, né? Com a nossa saúde, a gente não brinca. Por isso, a gente precisa sempre ter aí o recurso de um médico com quem a gente pode contar. Bom, então quais são os sintomas da tuberculose? É uma tosse com catarro por um período muito prolongado,
febre, falta de apetite, suores noturnos, dor no peito, um cansaço que não para e a eliminação de escarro com sangue na fase mais avançada da doença. É transmitida por gotículas de escarro ou sangue. Né? Então, tá vendo aí? Esse slide está mostrando bem aí os sintomas da doença, né? À noite a pessoa tá um suor, um cansaço que nada para, uma tosse que não para, né? Às vezes, quando tosse sai sangue, enfim, uma dor no peito, tem que procurar um médico, tá bom? Bom, então agora, pessoal, encerrando aqui a nossa aula, né? Eu espero que vocês tenham, talvez alguma dessas doenças vocês já tenham ouvido falar, talvez algum familiar, outras a gente nem, às vezes não tem conhecimento, né? Mas, de novo, com a nossa saúde, a gente não brinca, né? É muito importante a gente ter sempre o acompanhamento de um médico e tomar os devidos cuidados, evitar os agentes que podem causar alergia, que pode causar irritação do nosso sistema respiratório, como poeira. Às vezes a nossa casa ali tem alguma infiltração e aí uma parede mofada, né? A gente tentar resolver isso para garantir a nossa saúde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E, de novo, né, para os alunos que estão no presencial, eu sempre peço que assistam às aulas no AVA, porque ali a gente vai talvez alguma dúvida que tenha ficado já seja esclarecida, né? A aula aqui no AVA, ela serve para vocês, assim, tendo dúvida, coloquem no fórum, no chat, assim, não fiquem com dúvidas, tá bom? Então, até mais, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!